Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um webinar da nossa trilha de gestão de pessoas do Manual de Sobrevivência de PMS. Gostaria de agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Meu nome é Guilherme Junqueiro, eu sou CEO da Gama Academy, uma escola de tecnologia que forma talentos para trabalhar no mercado digital. E hoje serei o mediador, o entrevistador de uma convidada super especial, que eu vou pedir para ela se apresentar aqui e a gente vai bater um papo de maneira geral sobre como a Lynx, né, uma grande empresa, mais de 4.000 colaboradores, tem se adaptando a essa pandemia e toda essa crise que nosso país está encontrando neste momento. Valesca Cunha é diretora de Business Partner da Lynx, uma grande parceira e uma pessoa que eu admiro e aprendo demais há muito tempo. Então, obrigado por ter aceito o convite. Valesca, se apresente, fala um pouquinho da sua trajetória para todo mundo. Guilherme, obrigada pela oportunidade. É um prazer aqui estar falando com vocês e trocar também, né? Eu sou diretora adjunta de Recursos Humanos da Lynx, responsável pelo time de Business Partner. É um time que tem aí como uma missão grandiosa de dar toda a cadência e todo o rollout estratégico da companhia, principalmente pelas as ações que são direcionadoras do comitê de crise que nós organizamos, dado todo o contexto aí do Covid-19, né? Bom, eu sou uma profissional que eu tenho 20 anos de experiência em RH, já passei por todas as cadeirinhas dos subsistemas de RH, e é isso, Do que a Link faz e como o modelo que permitiu uma adaptação mais rápida, justamente de uma empresa de tecnologia. Sim, nós somos uma empresa que desenvolvemos software para o mercado do varejo, né? Quando a gente fala em varejo e todo esse processo que está acontecendo no mercado, obviamente o varejo é um segmento, né? Que ele está sendo afetado de uma certa maneira, mas nós, como uma empresa de tecnologia, a gente está vislumbrando e criando várias ações e vendo oportunidades em todo esse contexto, né, de ajudar e apoiar o varejo neste momento tão delicado que está, de impulsionar as vendas na medida do possível, né, pensar fora da caixa, literalmente, buscar alternativas criativas para ajudar os nossos clientes, né. E aqui, quando eu falo varejo, nós temos aí uma diversidade, né, uma complexidade. Eu estou falando desde o segmento de big retail, aí as grandes redes, moda, postos de gasolina, farmácia, a gente tem uma cadeia grande de clientes, né? A gente está falando aí de mais ou menos, sem contar também a parte digital que nós atuamos, a gente está falando aí de quase 50 mil clientes, né, na nossa lista. Então, de fato, na hora que vocês vão pensar em gestão de crise, né, eu acredito que você é uma das adeptas que o RH tem que ser muito mais estratégico do que transicional. Vocês entendem que um dos impactos grandes que o seu negócio, o negócio de vocês vai ter também em relação ao cliente, né? Então, não tem como também só falar, não, vamos nos adaptar só ao nosso time, porque o faturamento do varejo caiu, provavelmente seu faturamento caia ou o churn aumente, né? Os cancelamentos. Então, conta como foi essa chamada aí de toda a liderança, né? Como você participou disso, como o CEO, toda a liderança ali da empresa chamou para fazer um plano de contingência, né? Que todo mundo está falando em criar um cenário otimista, pessimista ou realista. Com vocês foi a mesma coisa. Com vocês tiveram alguma ação também de apoio ao cliente lá na ponta para apoiar nesse momento? A gente tem várias frentes, né? Quando a gente fala de plano de ação, a Lynx, a gente já está falando desde o grande surto aí do Covid, né, no Brasil mesmo, desde o mês de fevereiro, início de fevereiro, a gente já vem falando
sobre criar um plano de contingência, sobre criar o nosso comitê de crise, que ele é composto pela área de recursos humanos, pelo presidente da empresa, por toda a vice-presidência, área jurídica, a área de tecnologia, obviamente. E ali nós discutimos não só contingência e não só ações, mas também a responsabilidade que nós temos com o nosso cliente de a gente ter uma cadência e o checkpoint dos projetos que estão acontecendo para que não impacte os nossos clientes na ponta, né? Um outro ponto de ações que esse comitê ele é corresponsável é de pensar em ações para evitar contágio, toda a parte de infraestrutura, a gente preparar os nossos escritórios. Isso eu estou falando em fazer o próprio rollout de todas as ações para os nossos 4.000 funcionários, né? Tanto o Brasil quanto a América Latina. O acompanhamento dos comitês paralelos que fazem todo o rollout do comitê de crise e das ações, os comitês da área de suporte, que é o atendimento ao cliente, ou seja, o acompanhamento cirúrgico das chamadas que são feitas, e a gente, como RH, a gente está meio que, eu não digo infiltrado, mas nós estamos como literalmente um parceiro estratégico, ajudando a impulsionar os negócios, vendo oportunidades com os clientes internos e externos também. A gente fez algumas ações, tipo antecipação da vacina, a gente ainda está fazendo, né, organizando toda a logística, aquisição de máscaras para colaboradores que por algum motivo teriam que ir esporadicamente na própria filial ou que estavam com suspeita, né, suspeita da doença, álcool em gel distribuído em todos os andares, em todas as portas do escritório. E a nossa área de qualidade de vida, a nossa área de saúde, ela também está bem atuante e fazendo um monitoramento meio que corpo a corpo com os nossos colaboradores que por algum motivo não estejam se sentindo bem. Eu brinco que a gente, assim, como RH, a gente acaba fazendo até meio que uma interview com os nossos colaboradores, dando um apoio psicológico, né? Porque toda essa situação de tu trabalhar home office, mesmo que esporadicamente acontecia, hoje não, hoje ela é uma realidade. Nós brincamos que a transformação digital ela não veio do jeito que a gente gostaria, né? Mas a gente está aí e está com ela e vamos fazer bom uso. E trazendo sempre com jeito links, trazendo a seriedade, a transparência, mas também com muita leveza, né? Porque as pessoas elas ficam mais carentes e querem falar muito, né? Então o RH ele está muito atento. Eu digo que a gente está muito mais ouvido do que não só voz neste momento. Legal. E uma das coisas que eu admiro muito assim é a agressividade, né, do crescimento da Lynx como um todo, né, nos últimos anos aí comprando várias outras empresas, fazendo aquisições estratégicas e fechando ali as lacunas, né, dentro de um business que é legitimamente brasileiro e tem crescido cada vez mais. Como que é o desafio de manter a cultura num workflow agora extremamente remoto, que por mais que em alguns momentos acontecia, agora é diferente, não está mais ali o olho no olho, não está mais ali no dia a dia vivendo aquilo lá, né? Aquele pulso que o líder tem de segurar ali no liderado, de sentir a emoção, de sentir o momento que a pessoa precisa de um apoio. Como que a gente faz isso à distância, né? Manter a cultura num momento remoto. A gente estava num movimento e estamos ainda, na verdade, está no nosso mapa estratégico, fazer todo um estudo de cultura. Então, a gente, felizmente, né, a gente começou todo esse trabalho ano passado,
de fazer um estudo, um diagnóstico de cultura e fazer um rollout para toda a companhia. Nós fizemos todo esse exercício no nosso encontro de líderes. A gente fez toda a divulgação sobre a nossa cultura, o nosso jeito Lynx, né, de ser no nosso início de fevereiro. E agora todo o rollout com a liderança, nós continuamos fazendo sim, imprimindo a nossa marca, imprimindo a nossa cultura, mesmo que remotamente. Fazendo as oficinas de cultura, na verdade, todo o rollout que foi feito com a liderança para os nossos colaboradores. Então, a gente também tem ferramentas de apoio, de comunicação que a gente utiliza, lives do presidente, dos VPs, reforçando sempre as nossas culturas e o comportamento no momento como a gente está passando. Então, por incrível que pareça, eu acho que essa proximidade, esse calor humano, sabe? Ele deu na medida do possível, eu acho que ele aqueceu mais as relações, porque as pessoas, elas acabam ficando mais carentes e mais sedentas do contato e mais sedentas de informação. Então, todo aquele comunicado, aquilo que às vezes a gente soltava na mídia ou as pessoas deixavam de lado para depois eu ler, sai um comunicado, uma live do presidente no nosso workplace, as pessoas já estão antenadas, comentam, colocam hashtags. Eu acho que numa situação dessa, né, num momento crítico e delicado, né? Exatamente. A gente está trabalhando muito o engajamento e pautado numa metodologia de Barrett, que é a metodologia que a Lynx escolheu para trabalhar aí o tema de cultura. A gente trouxe um consultor externo que nos apoiou a fazer toda essa construção que não veio top-down e sim foi construída desde analistas, desenvolvedores ao presidente da empresa. Foi uma grande rede que ajudou a construir o jeito Lynx. E veio numa boa hora, porque isso ajuda a fortalecer, como você mesmo mencionou, o engajamento das pessoas nesse momento, com as ações que estão sendo feitas. Quais são as bases dessa metodologia? Se você puder divulgar também quem é a consultoria, vai que quem está assistindo, está passando pelo mesmo desafio de diagnóstico de cultura também. Nós utilizamos, como eu falei, a metodologia de Barrett. A consultora que nos apoiou foi a Marília Hipósito. Ela é uma consultora independente, mas ela é uma executiva já com bastante bagagem de mercado. E nós fizemos focus group com todos uma amostragem grande aí de colaboradores, com os executivos da empresa, identificando aí potencialidades, fragilidades e mais que isso, né? Como que nós, como partes de toda essa rede, como é que a gente pode ajudar a empresa a resolver determinados gaps ou pontos de melhoria que a gente tem. E eu sempre falo isso, que quando a gente se sente parte, né, a gente ama aquilo que a gente faz, tudo começa a fazer sentido. E a gente acaba fazendo acontecer, literalmente. Legal demais. Hoje eu estou sentando em uma cadeira momentaneamente também, né, além de CEO, de Head de Vendas na Gama, porque a gente está finalizando um processo seletivo e eu fazendo as one-on-ones com o nosso time de vendas hoje, inclusive, inseri uma pergunta nova que comumente não tem nas nossas one-on-ones e é um negócio muito difícil, né? Porque você tem que ligar a câmera, você não tem todo o poder de leitura que você tem, né? De PNL ali quando você está numa one-on-one presencial, com aquele apelo mais afetivo e também aquela abertura vulnerável que você acaba criando entre líder e liderado. Toque, né, que o brasileiro tem. Exatamente, a gente é muito sinestésico, né? E isso fez com que na hora ali eu sentisse inserisse uma nova pergunta que eu não fazia antes, mas hoje nosso Culture Code tem 6 pontos, 6 valores de cultura. E eu pedi para as pessoas elencarem do 1 ao 6 em ordem de afinidade, né? O que você no nível 1 tem mais afinidade com
o seu perfil e o Culture Code da empresa, o valor, e em sexto, o final. E eu percebi que isso é uma das coisas mais importantes para ter, porque antes, no dia a dia ali, a gente tinha um reforço de cultura semanal, quase que diário, porque tem os canais lá para incentivar as pessoas a reconhecerem boas atitudes vinculadas aos nossos valores de cultura e tal. Só que agora, quando está se perdendo, acabou que essa repetição não estava acontecendo. E aí, em duas situações das várias one-on-ones que eu fiz, acabou que um ou outro valor foi esquecido. Ai, qual que era o mesmo outro? Sabe aquele negócio de não estar na ponta da língua? E só são 6. E são poucas pessoas. Imagina para uma empresa gigantesca, imagina para uma empresa que tem mais pontos de valores de cultura. Ou seja, o reforço positivo, ele não é só para a decoreba, né? Mas ele é um ponto de vivência, ele é um ponto que a gente, de fato, tem que trazer a nossa cultura no dia a dia e agora adaptar esse modelo remoto, online, que a gente está tendo que fazer, né? E aí a minha dica para quem vai ter que fazer o one-on-one, alinhamento, feedback para as pessoas é câmera ligada, olho no olho, tentar o tempo todo tentar trazer um lado humano mesmo que mais frio, né, que o virtual tem, né? Não sei como que você instruiu os líderes a fazerem esse tipo de one-on-one ou de feedback. Como está sendo os processos aí? Sabe que aqui tem um ritual que, além do reforço, as hashtags, e uma das coisas que a gente sempre fala é sempre olhar o copo cheio, né? As orientações, nós criamos manual de home office, de boas práticas, mas uma das coisas que bacana que foi um ritual, um jeito que a gente estabeleceu, além de fazer o one-on-one e as reuniões de batidas de projeto, uma das coisas que é muito bacana, que surgiu naturalmente, uma vez na semana, hoje eu tenho com o meu time no final do dia, 15 minutos, apenas 15 minutos, né, com a câmera aberta, a gente como a gente tem 15 minutos mais para conversar, tomar um chá, quem tem o seu chimarrão, quem tem o seu mate, enfim, para mostrar o seu cachorro, mostrar um pouco a sua casa, mostrar um pouquinho como é que está a sua rotina. Isso tem criado uma proximidade incrível com as pessoas. As pessoas que moram sozinha, e que a gente tem vários casos, né? Não se sentem sozinha, e por trás do profissional tem gente, tem um coração. As pessoas acabam criando essa proximidade. Então, isso tem sido algo muito, muito legal. E eu, na medida do possível, não só com o meu time, eu participo de outros grupos também. Hoje, por exemplo, eu vou ter com o meu time e, na sequência, um com a NAPSE, né? Que é a nossa filial aí na Latam. E a multiculturalidade das pessoas e tu ter a oportunidade genuína e única de tu conhecer um pouco do dia a dia e da pessoa abrir, mostrar quem tá com filho, às vezes está passando, mostra na câmera, isso cria é incrível, mas cria um senso de pertencimento para as pessoas e é muito legal. Eu acho que tira um pouco da frieza, sabe? Quebra um pouco esse gelo. Essa eu acho que é uma dica bacana, que tem funcionado muito bem. Excelente dica. Aqui a gente criou o canal do cafezinho, que é um link que fica aberto lá o tempo todo. A hora que você vai tomar um café, vai fumar um cigarro, vai fazer alguma coisa, entra lá e compartilha naquele link. E no Slack a gente criou um grupo que chama Quarentena Feelings, que é basicamente para você trocar coisas relacionadas a yoga, cinema, coisas sem ser de trabalho, para que as pessoas possam, né, tirar um pouco essa pressão de ter que ficar em casa e poder otimizar aquele tempo de transporte, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, está sendo super legal também essa boa prática. E aí eu queria emendar com um ponto que você falou que é importante do CEO mandar mensagens e tudo mais, mas como que a gente faz também a gestão de expectativas / medo das pessoas, saindo notícia que vai rolar desemprego,
saindo notícia que os clientes que vocês atendem, né, não estão podendo atender, alguns estão com as portas fechadas, e aí a pessoa já vai criando aquela minhoca na cabeça, pô, se nosso cliente está fechado, logo a gente não vai receber, logo daqui a pouco vai ter que começar os cortes e tudo mais. Como que a gente faz essa gestão de segurança para as pessoas diminuírem a ansiedade, que é o mal do século? Sim, a proximidade, como eu falei, assim, mesmo remotamente, a proximidade, ela tá, o próprio líder, ele está sentindo a necessidade do colaborador de ele estar mais presente. Primeira coisa, acho que qualquer ação, quando o presidente ou qualquer líder que faz, eu acho que a transparência de agente de cada passo que está sendo feito. A gente está vendo a possibilidade de colocar as pessoas em férias. E uma das coisas que a gente tem muito falando, independente do que está saindo na MP, são alternativas e facilidades que o presidente está liberando aí para os empresários, para as empresas, não necessariamente quer dizer que a nossa empresa vai seguir. Que qualquer ação que a gente vai seguir daqui em diante, a gente vai utilizar do que é primeiro, a gente vai resguardar as vidas da empresa na medida do possível, e a gente vai primeiro entender o que convém para esta empresa. Assim que esse comitê de crise decide como é que a gente vai seguir, a transparência é a grande chave. Assim, eu acho que a conversa franca e clara com todo mundo. E essas lives, elas têm acontecido com uma recorrência, uma frequência muito grande. E é gradativo o número de pessoas que vêm acessando. E quando tu faz uma live, tu estás exposto ali para eu digo para o bem e para o mal, né? Porque vão surgir perguntas e tu tem que estar preparado para responder, né? Sem pestanejar, sem gaguejar. E isso tem criado um vínculo, uma credibilidade, uma confiança muito grande. E, obviamente, o RH, ele tem um papel fundamental aí de ficar fazendo a batida do bumbo nas áreas para dar cadência e garantir o entendimento do que está sendo passado. Muito bom. E aí, agora do ponto de vista de saúde mental, você comentou que tem essas ações que estão sendo já no dia a dia e tal, mas no plano de contingência de vocês, imaginando que talvez haja mais 30 dias, mais 60 dias, vocês já estão prevendo algumas coisas mais fortes, mais latentes, apoio psicológico, alguma medida que dê um conforto para as pessoas? Por exemplo, a gente ontem no time da Gama estava discutindo sobre a Páscoa, e a gente, além de ter o aniversário de 4 anos da Gama, que é agora, dia 5, e a gente desistiu de fazer, ia inaugurar um novo andar, e desistiu de fazer por questões óbvias, não vamos fazer mais, mas tinha a Páscoa, que a gente também estava planejando uma ação muito legal. E agora, como que faz? Entrega 4.000 ovos de Páscoa na casa das pessoas? Como que você vai, né, ir mantendo esses rituais, essas coisas de proximidade, para que as pessoas se sintam partes e, ao mesmo tempo, mantenham a saúde mental dentro de um movimento que talvez seja mais extenso, né? Nós temos na Links um comitê de clima que o RH ele está ali como facilitador, mas assim, quem faz a gestão, a gente acaba ajudando a fazer a gestão, mas quem direciona quais são as ações, quantidade, dias específicos, é um comitê que é composto pelos colaboradores. Então, esse comitê ele tem nos apoiado, sim, a fazer algumas ações, mesmo que virtual, a gente não pode, porque tem ações logisticamente, vamos pensar na Links como 4.000 funcionários, a gente entregar 4.000 ovos de Páscoa. E a gente está num contexto agora, como todas as empresas, de dar uma enxugada, não faz sentido, mas virtualmente o que a gente pode fazer? Então, a gente está agora, neste momento, exatamente isso, junto com o comitê, abusando aí da criatividade das pessoas, de ajudar a gente a impulsionar. Então, uma das ações, o próprio comitê de clima, nesses próximos meses, ele está bem atuante, está dando um grande apoio para a gente.
Apoio psicológico, nós temos o PAC, que é o Programa de Apoio ao Colaborador. Nós temos um parceiro externo que nos apoia. Então, a gente já fez, independente dessa situação, tá, Guilherme? A gente já faz isso desde o ano passado e a gente tem um volume grande de pessoas que procuram. Então, ali eu tenho desde advogados para renegociação de dívidas, para dar toda a orientação totalmente gratuita para os nossos colaboradores, como a gente também tem todo o apoio psicológico para os nossos funcionários. Então, isso é algo que é gratuito, totalmente isento e profissional, né? Então, assim, não precisa procurar a área de recursos humanos lógico, a gente vai estar aqui para dar o apoio, mas muito mais até para direcionar nessas ações, nessas frentes. Legal demais. E pelo que você falou, então, por esse momento mais de frozen ali, né? Vamos dar um congelada nas despesas, provavelmente vocês devem ter dado uma segurada nas novas contratações. Aí eu queria saber como isso foi discutido, feito e até quando vocês estão revisitando esse plano e como vocês estão adaptando também os processos de treinamento, né? Porque as pessoas continuam trabalhando, continuam sendo cobrada pelos seus líderes pelos resultados, por mais que tenha aí uma paciência um pouco maior quanto à adaptação, daqui a pouco vai começar a mudar e as pessoas vão começar a ser puxadas pelos resultados e treinamento. Aí vem a onda grande, né? Daí vem a onda grande. E treinamento e desenvolvimento tem sido uma das principais ferramentas que os líderes têm utilizado para impulsionar esse desempenho, tanto técnico quanto comportamental. Como vocês fizeram essas alterações ou estão fazendo? Sobre a questão de vagas, obviamente, a gente que não faz sentido tu fazer um volume grande de contratações como a gente vinha, dado que o nosso maior volume seria a área de serviços, suporte, até mesmo desenvolvedores, né? Então, tem áreas estratégicas que elas não param, elas são vivas, que é o nosso core business, que são os desenvolvedores. Então, vagas como essas, obviamente, a gente sempre está fazendo, e outras áreas diminuíram. Não quer dizer que nós congelamos todas as nossas posições, né? Então, assim, digamos que a gente está com um passo mais lento em relação a esse tema. Mas também para a área de Talent Acquisition é uma grande oportunidade, é uma área que ela não para, porque a gente está sempre conversando com pessoas interessantes, é um momento ideal e propício para fazer pipe, para conhecer gente interessante. E eu sempre digo isso para o time, né? Sempre falava que para pessoas bons profissionais capacitados, a gente sempre vai ter uma oportunidade. Então, as buscas, sim, por talentos, elas continuam. Quando a gente fala da área de desenvolvimento, nós, o ano passado, a gente revisitou toda a nossa trilha temos o Links Academy, né? Nós revisitamos toda a nossa trilha de comercial, que esse ano vai ser o nosso grande foco, né? Que envolve também, tem uma abrangência grande para a área de canais. Então, o volume de trabalho para esta área é um volume de trabalho que ele não parou. Essa trilha, ela está no ar, no nosso link, na nossa plataforma, para os nossos colaboradores ali se atualizarem e buscarem todo o conhecimento, né, para suportar isso. E além do que a gente, não só para a trilha comercial, nós temos alguns cursos que são ofertados numa plataforma virtual. E esses outros agora vocês estão fazendo essas adaptações, colocando para o modelo online. Exatamente. É como eu falei, Guilherme, eu acho que de toda crise ressurgem grandes empresas, as empresas saem mais maduras, mais fortalecidas, e o profissional que ele entender isso como uma grande oportunidade para ele se reinventar, para ele se adaptar, para ele exercitar sua resiliência, para ele se capacitar, enfim, como um todo, sistemicamente falando,
é o profissional que lá na frente, porque isso tudo vai passar logo, ele vai se sobressair, entendeu? E até ontem nós estávamos numa reunião, a gente está descobrindo backups de profissionais, a gente está começando a exercitar sucessores e mais do que isso, a gente está descobrindo estrelas que estavam apagadas. Então, isso tem sido muito bacana, muito bacana. Que é uma das coisas que a gente acaba não pensando nesse flow maluco de dia a dia, quando vem uma crise dessa, acaba forçando. E você falando de redescoberta e de recriações, ontem eu li um artigo no LinkedIn que falava que o Isaac Newton desenvolveu a teoria da gravidade dentro de uma quarentena. A Nutella foi inventada pela falta de cacau na Europa. A Nestlé criou o Nescafé quando faltou café. Hermelino de Leão teve a ideia de fazer o mate leão quando os chás europeus não chegavam mais no Brasil. O Airbnb e Uber foram criados diante da crise que os Estados Unidos passou em 2008. Ou seja, tem um monte de negócios que provavelmente vão morrer, mas vários outros vão ressurgir e Com que certeza. às vezes, nos força, né, a parar de pensar só com o que a gente já tem e começa a provocar nossa criatividade com a gente não tem. Então, eu concordo muito com Tira isso. da zona de conforto, né? Tira literalmente... E a maneira com que o business opera, eu creio verdadeiramente que nada vai ser mais como antes. Eu acho que a gente, obviamente, tem todo o sofrimento, né? As empresas estão sangrando, as pessoas também, mas é um grande salto tecnológico, um grande salto social, econômico. Eu acho que o Brasil, o mundo, né, vai dar uma pedalada ainda, mas eu creio que é uma evolução, salto de evolução, social, de crescimento. Né? Social, porque, exatamente. Por exemplo, ontem eu estava falando com a diretora de RH de uma empresa de tecnologia que está crescendo e ela falou assim, ontem, por incrível que pareça, depois de todas as adaptações, o CEO voltou e falou, estou repensando agora os nossos planos de que se a gente realmente precisa ir para uma nova sede tão grande quanto a gente iria, ou a gente mantém aqui e se adapta nesse modelo que está funcionando até melhor. E obviamente tem um processo de construção aí e de consolidação, né, desses processos, de como isso vai durar, porque não é para todo mundo, não funciona não necessariamente para todos, mas como você disse, esse impacto social vem a partir do momento que eu não expando e não vou mais para um outro escritório, é menos um imóvel que vai ser alugado, são menos cadeiras que vão ser compradas, menos mesa, menos internet, menos luz, menos café. Olha o tanto de impacto que gera, mas em contrapartida tem várias outras coisas ali localmente que vão ser necessárias. Então, acho que é uma alteração de fluxo, né? É uma quebra, eu vejo como... E até na própria Lynx, falar para você que todos estavam confortáveis, né, com o trabalho home office, que a gente já vem falando isso há algum tempo. Não, e foi uma quebra de paradigma. Obviamente, a gente fez todo esse... Como eu falei, a gente começou a trabalhar com muita antecedência todo esse tema, com essa contingência. A gente fez de uma maneira sustentável e gradativa, fazendo os testes, né, num ambiente seguro. Preparamos toda a empresa tecnologicamente para isso, mas foi uma quebra de paradigma, porque a empresa ela está operando praticamente 100% dentro e fora do Brasil, mas com uma excelência impecável, assim, principalmente a nossa área de suporte, a curacidade nos números, assim, o atendimento com a gente também, que é cliente interno. Tive uma grata surpresa de receber uma ligação, era 8 horas da noite, de uma pessoa, um líder do suporte, perguntando se estava tudo bem com os meus acessos, se eu estava conseguindo trabalhar. Ou seja, sabe, o NPS interno, a satisfação interna, coisa que a gente não via, eu percebo muito mais essa preocupação e um time muito mais engajado em fazer acontecer. Assim, tá, eu estou muito
muito feliz, assim, com a maneira com que a empresa tá se comportando com todo esse movimento, sabe? Com a maturidade. Eu brinquei hoje com o vice-presidente, eu disse assim, agora é a hora de a gente separar as crianças dos adultos, né? Que a brincadeira, o play agora ficou sério. Exatamente. Valesca, queria que a sua dica final fosse até um exemplo de rotina. Como que você faz para você, na posição e na grande responsabilidade que você tem, manter a sua mente saudável, fazer um detox, às vezes, de mídia, né? Como que você está lidando com esse impacto na parte de saúde, parte da sua família também? Fala como está sendo essa sua rotina como uma dica inspiradora final aí para quem está nos ouvindo. Bom, primeiro a gente está tomando todos os cuidados que são recomendados aí pela OMS, a gente está em isolamento, sim. Eu, particularmente, vim aqui para o interior de São Paulo, estamos todos em isolamento, estou fazendo toda a parte de higienização, né, que tem que ser feita. Mentalmente, o que a gente, como família, a gente está fazendo aqui? Guilherme, a gente evita ligar a televisão. Porque eu creio que informação demais, ela é tóxica. E no começo estava me fazendo muito mal, me dando até algumas ansiedades, porque tu via só notícia ruim, número de casos de mortes, assim, poxa, não, para. Então a gente coloca sempre uma música mais agradável pro ouvido, tu fica... E quando eu quero saber as notícias, eu vou lá, eu procuro numa rede segura, que não seja nenhuma rede manipuladora, vou na internet, eu vejo e procuro assistir filme. Eu até brinquei assim, no domingo, não liguei Fantástico, não liguei, a gente viu o filme o dia inteiro e depois, eu acho que vocês devem ter recebido, eu recebi um link do Cirque du Soleil e a gente ficou assistindo o espetáculo porque a minha formação é em psicologia. E o que eu tenho falado para o meu time é o seguinte, que as pessoas, a maior parte das pessoas, elas não vão morrer, não é nem do Covid, e sim de ansiedade, de pânico, e vai sobreviver, vai atravessar esse outro lado, quem tiver a cabeça legal, conseguir passar serenidade, calma. Eu sou uma diretora adjunta de RH, imagina se eu ficar em pânico e só passando notícia ruim. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar passando o mundo de Alice, mas a gente tem que ser verdadeiro e passar, inclusive, serenidade e tranquilidade na voz. E a gente só consegue quando a gente está em paz. Sim. Querida, super obrigado pelos seus conselhos, foi muito rico, uma aula para mim sempre falar com você. Parabéns por todas as ações, contem com a gente aqui na Gama também, sempre que precisar. E fica a dica aí para todo mundo, procura a Valesca Cunha lá no LinkedIn, segue também os perfis da Link nas redes sociais e se mantenha conectado com a gente. Valeu, pessoal, até a próxima. Super obrigada pela oportunidade, Henrique. Pessoal, um abraço, me coloco à disposição para qualquer dúvida ou se eu puder ajudar também com alguma coisa. Até mais. Aí...